Olá, meu amado, olá, minha amada, participante do Trisemanas, voluntários. Olá, você que chega pela primeira vez e clicou no like, está aqui junto com a gente. Que bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui seguindo com o nosso devocional, um dia de cada vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e que nós, como Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz e Piedade, a Igreja Anglicana aqui nessa região metropolitana do Recife tem adotado, juntamente com o próprio programa 30 Semanas, e para estar utilizando aqui nas nossas vidas, fazendo as nossas vidas passarem por um processo de transformação, se aproximando daquilo que o Senhor deseja de nós. Nós estamos aqui seguindo na semana 19, Identifique-se, estamos tratando sobre esse tema ainda na decisão obedecer, e hoje nós estamos no dia 3, que tem um tema que diz assim: escolhidos pelo Pai. Escolhidos pelo Pai. Olha, se você está aí com a gente, está gostando, está sendo útil para você, dá um clique no like, compartilha com muita gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha o nosso Instagram, esteja atento aí tudo o que está acontecendo no 30 Semanas, ok? Assista as palestras, fica com a gente. Hoje nós temos aqui uma passagem em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu permaneço aqui nesse ambiente, gourmet, onde coisas vão ser formadas, construídas, idealizadas, onde pratos são feitos, são gerados, porque nós estamos falando aqui de algo semelhante, bem diferente de algo material, mas de que algo que o Senhor nos formou, nos gerou, o Senhor nos formulou, colocou ingredientes em nós ali, e Ele pensou isso tudo antes mesmo de que todo o mundo fosse criado. Aqui é o que está dizendo aqui, que nós fomos, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ou seja, Ele nos criou para esse relacionamento. Deus nos criou para um relacionamento. É preciso que a gente tenha isso na nossa mente. Deus quer relacionamento com a gente. Deus não quer que a gente esteja fazendo coisas para Ele o tempo todo. Deus não quer que a gente esteja em atividade o tempo todo. Sim, nós vamos ter atividades, vamos fazer coisas para Ele, mas porque nós estamos vivendo com Ele. Porque nós estamos vivendo nos relacionando com Ele. E aí é onde começa toda a distorção das coisas. Porque uma pergunta importante para a gente fazer, ou uma afirmação, é que eu não sou o meu erro, você não é o seu erro. Eu não sou exatamente aquilo em que eu me tornei hoje, mas sim, eu sou filho dele, sou filho de Deus e preciso caminhar alguns passos, eu preciso trilhar por alguns caminhos para retornar para a origem daquilo que Ele me fez, o propósito daquilo que Ele me fez. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, é preciso que a gente tenha, antes de qualquer coisa, essa consciência de que Ele nos criou para isso, para esse tipo de santidade. É isso, é nós estarmos separados para um propósito e nós seguimos aquele propósito. Nós não fomos criados para vivermos pecando, para vivermos em maldade, para sermos rejeitados, sofrer abuso. Nós não fomos criados para isso. Isso foi decorrência do próprio pecado, que entrou no mundo por um homem. E assim nós conhecemos essa história. Então, nem eu, nem você somos propriamente o erro que nós temos cometido. Não somos. Não somos. E nós queremos voltar de volta para o caminho da perfeição em Cristo. Para tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que é perfeito, é agradável segundo a vontade dEle, segundo o desejo dEle. É isso que nós desejamos, que nós queremos, que nós deveríamos pelo menos desejar, querer. Então, se a gente fizesse uma pergunta, se você fosse Deus e você fosse mudar alguma coisa em você, o que é que você mudaria? Se você fosse Deus
como é que você faria de novo aquele vaso ali de barro? Como é que você faria? Bom, se você fosse Deus, talvez você fizesse da mesma forma como fez, porque Deus fez perfeito, né? Mas agora a gente está pensando aqui nas nossas imperfeições. Então, as nossas imperfeições, elas realmente precisam ser quebradas, né? Quebradas para que a gente possa ser feito novamente. Mas Deus não errou. Deus fez do jeito, né, que era para ser feito. Agora nós aqui vamos por um caminho de deturpação. E nesse caminho de deturpação, a gente cria um vazio dentro de nós, porque a gente procura preencher esse vazio, né? A gente procura preencher um vazio que existe em nós por conta do pecado, melhor dizendo assim, e a gente não consegue. E aí a gente começa a querer colocar, sabe, um monte de coisa dentro desse vazio para preencher. É que nem como você vai fazer um aterro e para construir algo em cima desse aterro, né, que é muito pesado, um prédio, um arranha-céu, e você coloca ali barro, você bota areia, você bota coisas que não são firmes, que não suportam o peso, né, daquilo que você está querendo construir. Então, muitas vezes, nós nos enchemos de besteira nesse vazio, e esse vazio nunca se enche, porque vai se esvaziando, da mesma forma que nós colocamos, as coisas também vão saindo, né? Não preenchem, não se firmam, mas quando a gente busca o Senhor, Ele vai preencher esse vazio por completo. Ele vai expulsar todo aquele resquício das outras coisas que ficaram, né? Que nos macularam, que nos sujaram, que nos causaram traumas, danos, e Ele vai preencher isso tudo e vai nos livrar disso, porque Ele quer que nós voltemos para essa origem do que Ele nos criou. Colossenses 1, 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Veja, nós criamos isso com nossas atitudes e na nossa mente. Mas agora, verso 22, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Verso 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo falando aos Colossenses. Então, esse retorno que nós precisamos. Você é cristão, se você está aqui, provavelmente você é cristão. Se você não é, há tempo para você entregar sua vida a Jesus ainda antes desse vídeo acabar. Mas se você está aqui e você é cristão, você já conhece, nós já deveríamos estar vivendo essa vida plena, né? E o que nós estamos buscando aqui, nós estamos falando para cristãos, falando aquilo que nós já sabemos, mas que nós agora precisamos colocar em prática e mudar nas nossas vidas. Então, viver essa santidade em Cristo é o que nós queremos. Olha o que Romanos 8, a partir do verso 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, porventura nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será de tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte do dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece que a gente lê isso aqui e parece que a gente se esquece. Nada pode nos separar. Se nós estivermos em Cristo, nada pode nos separar. E nós vamos vencer todas as coisas nele, por ele, através dele.
vivendo a sua vontade, estabelecendo aqui na terra o seu reino. A nossa identidade celestial, ela pode ser já proclamada aqui. Nós temos uma identidade física, material, tem uma foto, tem um número, mas nós temos uma identidade já no céu. E nós precisamos viver essa identidade no céu aqui, agora. É isso do que a gente está falando nesse programa. É da gente estar vivendo isso, essa realidade. A gente não precisa estar vivendo tanta conturbação na nossa vida, tanto trauma, tanta situação. A gente pode estar livre disso, porque o Senhor tem essa promessa. Mas é preciso que a gente vá de encontro a isso. É preciso que a gente busque isso. Agora, é preciso também que a gente faça a pergunta e vá na prática. O que é que eu preciso ajustar, então, na minha vida para viver esse amor que o Senhor tem prometido para mim? Como é que eu posso me apropriar disso tudo que o Senhor deixou para mim? Hoje, agora, aqui. Porque antes mesmo de você nascer, você foi amado por Deus. É isso que a gente precisa entender, gente. E esse amor do Senhor nos leva a um compromisso. Né? Não é, mais uma vez, não me dá o direito de eu ficar exigindo coisas dele. Mas eu preciso ter compromisso com ele. E aí, no meu dia a dia, está passando por esse processo de mudança. Senhor, nós te pedimos, Pai, para que a gente possa entender isso. Se o Senhor nos amou, Senhor, antes de tudo, quem somos nós, então, para rejeitar esse amor, para estar vivendo dissociado desse amor e cometendo tantos erros, Pai? Nós não queremos dar mais justificativas, nós já aprendemos isso aqui, nós queremos viver essa nova identidade no Senhor. Nos ajuda a isso, para que a gente possa começar hoje um novo dia dessa forma, vivendo essa identidade, em nome de Jesus. Amém, meus amados, minhas amadas, meus queridos e minhas queridas, até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir, até lá.